Olá turma, como é que estão os estudos? Estão tudo bem? Eu espero realmente, pessoal, que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui de volta, né, para mais uma aula. Na oportunidade, vamos falar um pouco, pessoal, sobre módulo e simetria, tá certo? Essa é uma aula bastante legal, uma aula que vocês vão aprender um pouco de distância, né, entre pontos, que é isso que é o módulo, né? Então nós chamamos de módulo a distância, realmente, de um número qualquer até o zero. Então toda vez que nós estamos calculando a distância do número até o zero, essa distância nós chamamos de módulo, tá certo? Então é muito interessante que a gente venha aprender um pouco sobre módulo para que a gente possa entrarmos na questão das simetria, ou seja, de números simétricos ou opostos, certo? Então, pessoal, toda vez que nós estamos querendo verificar o módulo de um número, então nós estamos calculando, na realidade, a distância dele até o zero. Então, geralmente, nós vamos ter essas barrinhas para determinar, certo? Para representar o módulo. Então, aqui nós estamos falando sobre o módulo de A. Costumadamente, pessoal, vocês vão ver no livro de vocês que o módulo de qualquer número transforma ele em positivo. Na realidade, nós estamos trabalhando uma distância. Por essa razão, não existe distância negativa. Então, por essa razão, nós dizemos que o módulo de A é igual a A. Ou seja, o módulo de qualquer número vai ser ele positivo. Tá bom? Então, por que a gente diz isso? Porque o módulo de 3 é igual a 3. Por que o módulo de 6 é igual a 6? Porque aí, pessoal, estamos falando da distância. Ou seja, pessoal, perceba aqui, bem claro, que o módulo, né, do número 1 vai ser igual a 1, porque nós estamos calculando a distância de 1 até o 0. Ou seja, se nós tivéssemos de calcular o módulo de menos 3, seria a distância de menos 3 ao número 0. Então nós ia calcular, ó, eu vou calcular daqui até o 0. 1, 2, 3. Por essa razão, o módulo de menos 3 é igual a 3. Assim, pessoal, também o módulo de menos 4 significa que nós estamos calculando a distância do menos 4 até o número 0. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Por essa razão, o módulo de menos 4 é igual a 4. Então veja que estamos aí, pessoal, determinando a distância daquele número até o zero. Por essa razão, nós estamos falando que aí sim, o módulo daquele número é igual a ele positivo, por razão de que não existir, a razão de não existir, na realidade, distância negativa. Então, se nós fosse calcularmos o módulo de menos 2, então é a distância do menos 2 até o zero. 1, 2, então é 2 positivo. Portanto, o módulo de qualquer número, seja ele positivo, seja ele negativo, vai sempre dar ele positivo. Então, se nós calcularmos aqui o módulo do número mais 4, o número 4, então vai ser a distância do 4 até o zero. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a distância aqui é 4. Então, o módulo de um número é a distância desse número até o zero. Por essa razão, pessoal, o módulo do número vai ser sempre ele positivo. Quando nós falamos, pessoal, em simetria, em simétrico, em números, vou colocar bem aqui, nós estamos falando de números agora, números simétricos. Números simétricos ou opostos. Como é que podemos perceber isso daqui? Pessoal, todo número vai ter o seu simétrico, assim como todo número vai ter o seu oposto, tá bom? Então, quando nós estamos calculando a questão da simetria, a questão da oposição, né, do oposto de dois números, é só nós analisarmos aqui o nosso marco zero, né? Perceba que nós estamos aqui nessa linha aqui. Vou passar um tracinho aqui para vocês perceberem. Então, a distância desse número aqui até o número 2 vai ser a distância desse mesmo número aqui, do 0 até o menos 2. É isso, olha. Se eu andar aqui, ó, 1, 2. E se eu andar aqui, ó, 1, 2. Então, menos 2 e 2 são opostos. Por quê? Porque a distância deles dois até o 0 é a mesma. Certo? Então,
todas as vezes que nós temos dois números que a distância dele até o zero são a mesma, são iguais, dizemos que esses dois números são números simétricos ou opostos. Então, todas as vezes que você tem dois números que a distância dele até o zero são iguais, dizemos que esse número aí são simétricos ou opostos. Então, perceba o seguinte, vamos calcular a distância do menos 4 até o zero e do 4 até o zero. Perceba, daqui eu vou calcular do menos 4 até o número zero. Então, 1, 2, 3, 4. Vou calcular agora do 4 até o zero. 1, 2, 3, 4. Perceba que menos 4 e 4 têm a mesma distância, né, do zero. Então, eles são simétricos ou opostos. Então, todos os números que têm a mesma distância dele até o zero são números simétricos ou opostos. Mesma caso aqui, pessoal, a gente pode falar que menos 8 e 8 são simétricos ou são opostos. Perceba que a distância do menos 8 até o zero é a mesma distância do 8 até o zero. Perceba ainda, pessoal, que a distância do 7 até o zero é a mesma distância do menos 7 até o zero. Portanto, nessa tabelinha nós vamos ter menos 8 e 8 são números simétricos ou opostos, né? Menos 7 e 7 são também números opostos ou simétricos. Menos 6 e 6 também são números opostos ou simétricos. E assim, pessoal, sucessivamente, né? Até nós chegarmos aí, pessoal, no menos 1 e 1. São números simétricos ou opostos. Então, podemos dizer ainda bem claro que o oposto simétrico do número vai ser ele, normalmente, positivo ou negativo. Exemplo claro, pessoal, vocês poderiam perguntar quem é, né? Vou botar aqui, qual é o simétrico, né? O simétrico de dois pontos. Aí eu vou colocar aqui número 5. Então, a resposta seria, né, claramente aí, pessoal, a resposta era menos 5. Porque a distância do menos 5 até o número 0 é a mesma distância do 5 até o número 0. Portanto, aí tá, eles são, na realidade, números simétricos, né? Ou números opostos. Então, foi que a gente estudou aqui nessas duas aulas aqui, pessoal. Nós estamos nessa aula aqui. Simetria. Simetria significa dizer que o número é simétrico ou oposto quando a distância deles até o zero é a mesma. Então, todas as vezes que eu tenho dois números que a distância do zero até a ele são as mesmas, então eles são simétricos ou opostos. E já, pessoal, a questão do módulo, né? Quando nós dizemos que o módulo do número é sempre positivo, porque na realidade não existe distância, né? Não existe distância negativa. Então, quando nós calculamos o módulo de um número, nós estamos calculando na realidade a distância dele até o zero. Portanto, eu posso dizer que a distância claramente do módulo de 3 aqui, na realidade é 3, porque eu estou calculando a distância do 3 até o zero. Então, eu estou calculando um módulo, porque o módulo vem de distância, né? Então, chama-se, na realidade, de módulo, que a distância desse número até o zero. Portanto, pessoal, o módulo também de menos 3, aí no caso, é 3, não é isso? Então, meninos, olha, vou deixar vocês aí com atividade, né? Falando sobre questão de módulo, de simetria. E qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham na atividade aí, chama a gente aí no PV, chama a gente aí no grupo, tá bom? Que a gente tira todas as dúvidas que vocês tiverem. Mas um assunto bem simples, né? Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre módulo, né? Sobre oposto ou simétrico, é isso? Dentro dessas duas linhas de pesquisa aqui que a gente colocou para vocês. Esses conteúdos sim bem básicos. Qualquer dúvida aí, pessoal, chama a gente aí que a gente tira a dúvida de vocês, né? Entenda que o módulo é a distância, né, do número até o zero. E entenda que simetria entre dois números e oposto está relacionada à distância deles também até o zero. Então podemos dizer que dois números são simétricos ou opostos quando a distância deles até o zero é a mesma. E podemos dizer que o módulo de qualquer número torna ele positivo, porque nós estamos calculando aí, pessoal, a distância, né, desse número até o zero, tá bom? Então, um forte abraço a todos e uma excelente atividade.